Glórias a Deus, vamos orar de novo. Eu já orei pela sua família na madrugada, mas o Senhor disse assim: orai sem cessar. A oração nunca é muito, meu amado. A oração tem que ser direto, assim, a gente está fazendo alguma coisa, está orando. Então, antes da oração, Deus deu uma ordem para mim e para você. Em Romanos 6 está escrito: pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, viver para Deus. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus disse na sua palavra, é uma ordem para nós, que nós devemos considerar-se mortos para o pecado. Por quê? Porque em Jesus, meu amado, foi destruído todo o corpo de pecado na nossa vida. Então, se nós estamos servindo a Jesus, adorando Jesus, louvando com uma Bíblia, andando com a Bíblia, para quê? E a gente continua no pecado, meu amado, isso não é bom, Deus não quer isso. Ele disse no versículo 16, ele disse assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos? Daquele a quem obedeceste, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Se nós se apresentamos a Jesus um dia, é para obedecer Ele. Mas se a pessoa continua no pecado, a morte está pertinho dela e não sabe. Você já observou quantas pessoas morrem prematuramente? É o pecado. Porque o pecado, ele tem um preço. É a morte. O salário do pecado é a morte. Deus, ele disse: não ande mais em pecado. Nós devemos pedir ajuda a Deus para deixar o pecado, meu amado. Mas o problema é que muitas das pessoas vivem na lei mosaica. Um evangelho, uma doutrina que é para os judeus. Aquela doutrina, ela não libertava as pessoas de seus pecados. Jesus cumpriu a lei, deu um ponto final nela, Romanos 10, 4, e introduziu a graça. Na graça, a pessoa consegue dominar o pecado, já na lei não. Romanos 6, 14 está escrito: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, quem serve a Jesus pelo judaísmo, sacrifícios, montes, jejuns, vigílias, batismo em água, quem serve a Jesus pela lei, ela é dominada pelo pecado. E pela graça, ela domina o pecado. Lá está escrito em Gálatas 5, 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Porque a lei era um espírito de obras mortas, a lei era para a carne. A graça é para o Espírito. Peça misericórdia a Deus, que Ele tire você da lei e conduz você para a graça. A lei é um espírito de obra morta, a graça é um espírito de fé. Ele diz: se considere morto. Como é que a pessoa vai dominar o pecado se ela está na lei das obras, que é para a carne? Peça a Deus para abrir teu entendimento, você descobrir na Bíblia o Evangelho da Graça, que está lá em
Romanos, Gálatas, Efésios e Hebreus. Descubra esse evangelho e você vai passar a dominar o pecado e não ser dominada pelo pecado. Você já observou tantos escândalos nas igrejas, tantos adultérios? Tem igrejas que põem um bocado de homem lá em cima do púlpito, sentado, para olhar as calcinhas, as pernas das irmãs sentadas lá nos bancos. Onde que está Deus nisso aí, meu irmão, hein? Tem não, irmão. O lugar mais perigoso para uma pessoa hoje é uma igreja. Eu atendo pessoas que tiveram suas vidas destruídas em igrejas. Portanto, por quê? Porque serve a Jesus pelo judaísmo. Nós temos que servir a Jesus pela graça, pelo evangelho da graça, que é de Jesus ressurreto para a frente. Assim diz o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, um dia eu comecei a servir a Jesus, eu achava que estava servindo pela lei, mas você foi lá e me tirou da lei do judaísmo e levou para a graça. Eu vim lhe pedir, meu Pai, tenha misericórdia dessas famílias que estão sendo enganadas, manipuladas por púlpitos que são verdadeiros picadeiros, lugar de palhaços, Deus, não de homem de Deus, com falsidade, hipocrisia, com técnicas para mexer no emocional das ovelhas e enganá-las. Visita, meu Pai, como você teve misericórdia de nós da graça. Visita essas pessoas, Pai, que têm uma fé verdadeira, honestas, obedientemente a Deus, mas manipuladas pela lei, Deus. Visita, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, os lares que precisam de uma cura, aquele casamento que está atribulado, aquele casamento está à beira do divórcio, está repreendido. Eu te repreendo o espírito de divórcio dos casamentos. Eu oro em nome de Jesus. Inscreva-se no canal e deixe seu joinha. Graça e paz.